Nessa apresentação, a gente vai falar sobre o movimento indígena. O grupo é Gabriel, Giovana, Maria e Thiago. Eu sou a Maria e vou começar falando sobre a história do movimento indígena. Desde o início do século XX, ainda predominava a visão de que o índio deveria ser civilizado e se tornar um não índio pelos povos brancos. E só a partir da década de 1970, com as políticas expansionistas do governo militar, os índios brasileiros passaram a organizar seus próprios movimentos sociais para defender seus direitos. O movimento começou com as Assembleias Indígenas em 1974, em que os participantes indígenas atuaram como pessoas conscientes do processo de dominação que o Estado estava fazendo com as terras indígenas. Assim, esse movimento ganhou força com a presença dos índios no Congresso Nacional durante a Constituinte de 1938. E aí eles passaram a representar a si mesmos no Senado. Segundo a Poliene, uma pesquisadora, ela diz que a consciência de luta inseriu os povos indígenas no Brasil de forma direta e expressivamente na opinião pública. As lideranças indígenas dispensam porta-vozes e passam a falar por si mesma com essa presença deles na política. Em 1995, uma pesquisa do Instituto Socioambiental revelou a existência de 109 entidades. Em 2001, tinham 318 e em 2009 havia 486 organizações que lutavam pelos direitos indígenas no Brasil. Então, a cada ano, essa luta, né, passou a aumentar cada vez mais. Em 2002, diversas organizações se juntaram na Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, que ela existe para discutir ideias, executar propostas, sugerir políticas públicas e realizar projetos alternativos de sobrevivência e produção econômica nas comunidades. Eu sou o Thiago e eu vou falar a respeito das reivindicações e os objetivos do movimento indígena hoje em dia. As principais metas do movimento indígena, que é importante comentar que elas nem sempre são as mesmas, afinal, os povos indígenas brasileiros eles são muito diversificados, existem muitas tribos diferentes, muitas culturas diferentes, mas de uma maneira geral eles seguem uma mesma linha, apesar que com focos que podem mudar. A maior meta deles hoje em dia é conseguir com que haja uma demarcação justa e uma proteção justa dos seus territórios. A demarcação ela é feita pela FUNAI, só que a FUNAI, ao longo dos anos, frequentemente ela vem sendo atacada, por exemplo, porque a bancada ruralista tenta impedir, tenta tomar esse poder, porque o agronegócio constantemente ataca as regiões dos índios e as queimadas que acontecem no Brasil frequentemente, as queimadas ilegais, dentre outros métodos, acabam invadindo os territórios indígenas. Isso prejudica muito a questão da moradia deles e a cultura deles e o respeito ao índio em si. Eles pretendem conquistar os direitos constitucionais deles, mas ainda assim conservando a própria cultura. Até porque a conservação da cultura indígena é um dos principais objetivos que eles têm. Eles precisam de saúde, eles precisam de aporte à educação, mas que esse seja feito de uma maneira respeitosa à cultura que eles mantêm. Segundo o IEPE, que é o Instituto de Pesquisa e Formação Indígena, reivindicar a satisfação de seus direitos constitucionais de acesso a serviços de saúde e educação diferenciados de proteção aos territórios e difundir informações sobre os povos indígenas da região. É basicamente um apanhado daquilo que eles pretendem fazer de fato. E, por fim, é claro, é muito importante comentar sobre a justiça,
que é a questão de que frequentemente já houveram muitos casos de assassinatos de índios, frequentemente índios são sequestrados, e esses casos dificilmente são julgados adequadamente. É uma forma de discriminação muito pesada que acontece contra o índio, e eles desejam combater isso através de vias sociais e vias governamentais. Bom, eu vou falar sobre polêmicas, abusos de poder sobre a população indígena. Existe eu vou citar umas polêmicas, tipo a polêmica envolvendo Michel Temer, que aconteceu em 2017, que em julho de 2017 o presidente Michel Temer assinou um parecer polêmico sobre o tema. No documento, os índios teriam direito às terras desde que a área pretendida estivesse ocupada pelos indígenas na data da promulgação da Constituição Federal, o que correspondia ao outono de 1988, a outubro de 1988. Isso impediria que representantes indígenas reivindicassem terras que não estavam ocupadas por eles naquela época, no caso, 30 anos atrás. Fora isso, também tem algumas outras duas leis que eu peguei, que no caso é o Projeto de Emenda de Constitucional, o PEC 215/2000, que era basicamente um projeto de emenda constitucional com essas leis, os deputados e senadores teriam o poder de redefinir demarcações indígenas que foram definidas há muito tempo atrás. Eles teriam o poder de editar essas demarcações dos territórios indígenas. Isso também tem o PEC 237/2013, que permitia que produtores rurais tomem posse de terras indígenas por meio de concessão para que pudessem usar como nas produções. Isso fora além dos problemas que os índios ainda sofrem com fora os problemas que os povos indígenas sofrem com política, os povos indígenas também têm problemas com invasões que vão no território dos indígenas, que ocorrem no território indígena, como a prática do garimpo ilegal e a derrubada de árvores ilegalmente, causando perturbação e destruição do lar deles. Fora assassinatos que ocorrem, como o Thiago já falou anteriormente, existem várias outras coisas, outras polêmicas e abuso de poder e discriminação que ocorrem com os povos indígenas. Bom, eu sou a Giovana e agora eu vou falar um pouco sobre alguns movimentos indígenas. Depois de ter começado o movimento indígena na década de 70, vários grupos foram criados, grupos autônomos, que se faziam presentes em congressos nacionais ou organizavam protestos. Até que em 2002 criaram a APIB, Articulação dos Povos Indígenas no Brasil, para unir tudo que eles buscavam em uma única só voz. O objetivo deles, como já falaram, era a conservação e delimitação de áreas indígenas, ou seja, a terra. Mas dentro desse conceito terra estavam inseridas reivindicações como educação, saúde, respeito, reconhecimento à cultura, projetos socioeconômicos, fiscalização e cumprimento de leis, assim como áreas de preservação. E em 2019 teve a 15ª edição do acampamento Terra Livre. Ele trouxe como tema sangue indígena nas veias, a luta pela terra e pelo território. Contou com mais ou menos cerca de 4.000 pessoas na capital do país. O grupo defende a transparência da FUNAI, a transferência da FUNAI do atual Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos para o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Eles também desejavam a mudança da demarcação de terras indígenas e, por fim, eles questionavam mudanças feitas no governo federal, como a alteração para a posse de armas de fogo no Brasil e a extinção do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e a CONSEA. Então foi essa nossa apresentação. Espero que tenham gostado.